A história de Hollywood está repleta de cadáveres de filmes que foram preparados para serem franquias de sucesso, mas que acabaram sendo esquecidos ou transformados em chacota. Não adianta ter um material bom, fanbase estabelecida, nem uma cara conhecida no pôster, se a sua produção é um caos e o seu filme dá prejuízo. Essa lista aqui tá cheia desses casos inacreditáveis. Filmes que a gente devia estar acompanhando sequências até hoje, mas que foram mandados para a lata do lixo. Qual é, pessoa? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando e bora logo para essa parte 3. Mas antes, só para lembrar que como essa aqui é a parte 3 de uma saga, caso tenha alguma franquia que você esperava ver e não viu, ela possivelmente está em alguma das outras duas partes, então vai lá conferir depois. Eu também sempre tô de olho nos comentários e vou pegando sugestões de vocês, mas se por acaso algo que você sugeriu não tá em nenhum dos vídeos, calma que tem mais coisa vindo por aí. Sem mais delongas, bora! E já vamos começar com um filme que eu acho que não deveria ter flopado do jeito que flopou. Máquinas Mortais chegou em 2018 com um orçamento avaliado entre 100 e 150 milhões de dólares e era para ser o primeiro de uma saga de 4 filmes, todos eles baseados na épica história dos livros de Philip Reeve. Numa ambientação steampunk séculos depois de um cataclisma devastar a civilização, a misteriosa Hester Shaw tem que parar a maior e mais insaciável cidade predatória sobre rodas de devorar tudo no seu caminho. Se o termo cidade predatória sobre rodas destruindo tudo pelo seu caminho não te causa nem um pouquinho de curiosidade, eu sinto lhe dizer que você está morto por dentro. Porém, não mais morto que a recepção desse filme quando ele foi lançado. A crítica em cima dele foi bem severa e disse que, apesar de ser um filme extremamente lindo e com uma ambientação original, o roteiro entregava uma aventura muito simplista e personagens vazios, sendo isso um grande contraste exatamente com a originalidade do seu universo. O curioso é que, ironicamente, um dos roteiristas desse filme era o Peter Jackson, famoso pelo seu trabalho com a adaptação do Senhor dos Anéis, mas nem isso foi capaz de convencer a galera a gostar do filme. E Máquinas Mortais também teve um outro problema que eu acho que pouca gente fala, tá? O momento em que esse filme saiu. O filme estreou ali em 14 de dezembro de 2018, ou seja, colado com o Natal, e teve que enfrentar a competição de O Grinch, Homem-Aranha no Aranhaverso e Bumblebee. Nessa época, as previsões eram de que esse filme iria arrecadar míseros 13 milhões de dólares na sua abertura. Porém, eles estavam errados. O filme surpreendeu a todo mundo e ele fez, na realidade, 7 milhões de dólares. Com toda a correria de Natal e a concorrência absurda, não tinha ninguém falando sobre essa saga na época. Daquele orçamento de 100 a 150 milhões, o filme arrecadou na sua totalidade apenas 83 milhões. Ou seja, deu mais prejuízo que divórcio e a sua sequência foi cancelada. Esse filme acabou saindo um pouco tarde demais, numa época em que essa temática de distopia adolescente já vinha perdendo força e a dominância nos cinemas era feita por grandes marcas reconhecidas e super-heróis. Eu até acho esse filme legal, tá? O universo é diferente e o conceito de cidade sobre rodas, apesar de ser completamente ilógico, é divertido e bem original. Agora, se Máquinas Mortais errou no timing, o próximo filme dessa lista até acertou, mas errou numa outra coisa que avacalhou com o seu potencial. Príncipe da Pérsia foi um sucesso absurdo no mundo dos jogos de videogame, porque a saga de filmes que a Disney tentou emplacar lá em 2010 foi um grande fracasso. O filme foi baseado na saga de jogos, que teve o seu primeiro volume lançado lá em 1989. Sabendo do sucesso dessa franquia, o Jerry Bruckheimer, produtor de Piratas do Caribe, adquiriu os direitos juntos da Disney para fazer uma adaptação dessa saga lá em 2004. O roteiro original dessa obra foi escrito pelo próprio criador dos jogos, o Jordan Mechner, que queria fazer uma adaptação mais sombria, voltada para um público mais adulto e um protagonista ambíguo, quase como um Han Solo. Contudo, a ideia da Disney era outra. Eles queriam transformar essa franquia na sua nova saga à la Jack Sparrow, com vários filmes, e assim o script foi adaptado para ser mais family friendly e apelar a uma audiência maior. Então, o estúdio escolheu Gemma Arterton e Jake Gyllenhaal para serem os protagonistas e carregar essa saga. E aqui é o momento em que o Mickey endoidece. A Disney simplesmente despejou 200
200 milhões de dólares para produzir esse filme. Eu não sou pobre não, hein? O que significa que eles iam ter que arrecadar por volta de 500 a 600 milhões para começar a brincadeira, tá? Muito desse orçamento foi por conta da necessidade de usar efeitos visuais extensos, inclusive em cenas que deveriam ter efeitos práticos, mas que por conta das condições hostis no Marrocos, onde o filme vinha sendo filmado, a produção teve que trocar e acabou despejando uma grana na pós-produção. Essa não era uma franquia conhecida, era nichada no mundo dos jogos e o estúdio tinha que tentar chamar não só esse público, mas também angariar uma galera enorme que nunca ouviu falar disso para ir pro cinema, simplesmente porque o custo desse projeto tinha sido absurdo. E sabe aquela história de que nem Jesus agradou todo mundo, né? A recepção de O Príncipe da Pérsia não foi nada boa e o filme amarga 37% de aprovação no Rotten Tomatoes. E embora a galera tenha aliviado um pouco a barra dele, ainda assim ele ficou ali na faixa dos filmes esquecíveis com 58% de aprovação. A maioria das críticas foi em relação a um roteiro confuso e uma história bem genérica e esquecível, que tinha até boas cenas de ação, mas nenhum desenvolvimento de personagens ou do universo em que eles viviam. A minha sogra ama de paixão esse filme, deve ter visto umas 200 ou 300 vezes, porém pergunta pra ela se ela lembra de alguma coisa. O filme arrecadou 336 milhões de dólares, mas para um orçamento de 200 milhões, e sendo o filme que adaptava videogames mais caro da história naquela época, Príncipe da Pérsia não podia simplesmente ser um filme divertido, porém esquecível. Como essa franquia não tinha o reconhecimento do público em geral, a Disney decidiu que era cara demais e deixou ela pra trás. E quem ficou pra trás também é o próximo convidado da nossa lista, que teve não um, mas 3 filmes e mesmo assim não conseguiu terminar de contar a sua saga no cinema. Antes do cinema ser varrido por essa onda de super-heróis, quem dominava a cultura eram as adaptações de livros infanto-juvenil. Pegando carona no sucesso de Jogos Vorazes, a saga Divergente tinha sido escolhida pela Summit Entertainment para ser o seu novo sucesso e substituir Crepúsculo. A saga de filmes é baseada nos 3 livros escritos pela Veronica Roth: Divergente, Insurgente e Convergente. E o acordo para colocar essa história nos cinemas foi selado antes mesmo do primeiro livro ser publicado. Tamanha era a expectativa do estúdio nessa saga. A história era sobre uma garota adolescente que nasceu numa sociedade dividida em facções e durante a sua saga ela participa de diferentes testes perigosos, além de ter um papel ativo numa rebelião contra o governo autoritário numa ambientação pós-apocalíptica. Eu sei que parece Jogos Vorazes, mas confia em mim, não é. As estrelas principais eram a Kate Winslet e a Shailene Woodley, e o primeiro filme da saga até foi bem. O público-alvo curtiu e fez algum dinheiro. E mesmo antes de estrear o primeiro filme, a Summit já tinha encomendado mais 2. Assim, antes mesmo de terminar a pós-produção do filme, a produção do segundo já estava em andamento. Foi uma correria danada para entregar o projeto a tempo, e o resultado foi que a sequência foi muito mal recebida. Bom, mesmo assim, a Summit ainda tinha um filme para entregar, mas eles desistiram dessa ideia, porque nessa época a moda da vez era dividir o último filme da saga em 2. Harry Potter, Crepúsculo e Jogos Vorazes tinham feito, então por que não Divergente? A resposta é bem simples. Divergente não era nem de longe tão grande quanto essas outras 3 franquias. O filme seguinte foi massacrado pela crítica e pelos fãs, e a Shailene Woodley decidiu que sequer ia voltar pro projeto. Inclusive, se você tiver afim Divergente contando essa história em detalhes e também os outros causos dessa produção, tem vídeo específico sobre isso aqui no canal. Bom, com o fracasso financeiro e sem o apoio dos fãs, que estavam espumando de raiva por conta das mudanças feitas no filme, que não tinham mais nada a ver com o material base, a parte 2 do último filme dessa saga nunca entrou em produção e a gente ficou a ver navios. A série foi cancelada, e daí todo mundo que estava irritado com o rumo que essa série tinha tomado passou a ficar com raiva porque não tinha mais série. Bom, quem também passou muita raiva foram os fãs dessa próxima franquia, que mais uma vez sofreu com um descaso de uma empresa que adora pisar no material fonte. Eu não sei se alguém aí conhece essa saga, porém, quando eu era jovem, eu li basicamente todos os livros dessa história. Então, se você que tá aí assistindo leu Artemis Fowl, é nóis. E se você leu Artemis Fowl, é nóis também, porque eu até hoje não sei como se pronuncia o nome, tá? A história é sobre o menino gênio de 12 anos, que é descendente de uma longa linhagem de criminosos. A missão dele é resgatar o seu pai, que ele acredita que foi sequestrado pelo mitológico povo das fadas. Para fazer isso, o danadinho dá o troco
troco na mesma moeda e sequestra uma fada, aprisionando-a na sua mansão para conseguir informações. O filme é baseado na saga do irlandês Owen Colfer, e a Disney despejou 125 milhões de dólares nesse filme, apostando que seria um grande sucesso, e traçaram um plano para adaptar todos os 8 livros do autor. O diretor seria o Kenneth Branagh, que fez Assassinato no Expresso Oriente e o primeiro Thor lá de 2011. Já o roteiro ficou a cargo do Conor McPherson, que tinha escrito Paddington. Então, as expectativas eram bem altas com uma equipe desse calibre. Porém, por alguma falha na Matrix, apesar desses nomes de peso, o desenvolvimento dessa produção foi caótico e teve que passar por diversas refilmagens. Assim, logo ficou claro que o que o estúdio tinha em mãos era uma grande bomba de bosta esperando para explodir. E sabendo disso, os executivos traçaram um plano, mas não para consertar a cagada, e sim para fingir que aquilo nunca aconteceu. O filme era para ter saído em 2020 no cinema. Porém, como naquele ano uma coisinha um pouco mais importante estava acontecendo, os executivos decidiram que não iam esperar para colocar esse filme nas telonas e, ao invés disso, lançariam direta e discretamente no streaming da Disney Plus. Muita gente foi pega de surpresa, mas qualquer desculpa para se distrair daquele momento pesado era justificável. Assim, milhares de pessoas colocaram o filme para rodar e decidiram que era melhor voltar para encarar o momento mais sombrio do século XXI do que terminar aquela bodega. E na boa, eu particularmente evito ficar vendo nota de crítico ou levar isso muito a sério antes de eu ver um filme. Eu uso aqui para a gente ter uma métrica, um parâmetro para tentar entender por que o filme flopou. Porém, quando um filme não consegue chegar nem a 15% de aprovação, quer dizer que tem alguma coisa errada. E Artemis Fowl não chegou nem a 10%, parando em míseros 8% de aprovação dos críticos, também conhecido como 92% de reprovação. Cara, esse flop foi tão absurdo que a Disney chegou a ficar envergonhada. E olha que se tem uma coisa que mega corporação não tem, é vergonha na cara. Mas nesse caso aqui, nem o Mickey aguentou e simplesmente retirou o próprio filme da sua própria plataforma de streaming. O filme simplesmente era tão ruim que foi banido. Simples assim. Esse é o nível dessa adaptação, que custou 125 milhões de dólares. Mas se você acha que esse orçamento é pouco, calma que o próximo filme dessa lista custou ainda mais e deu um prejuízo de 150 milhões. Depois do filme do Rei Arthur lá em 2004, a Warner passou alguns anos tentando rebutar essa saga. O plano inicial era ter o Kit Harington, mas os executivos decidiram que precisavam de um nome e uma cara mais reconhecível para levar as pessoas para o cinema. Logo depois, eles desenharam um plano para fazer um grande universo cinematográfico arturiano, que teria 6 filmes e em cada um deles a gente seguiria um personagem diferente até que eles se juntassem para combater o Thanos medieval, seja lá ele quem fosse. É impressionante como os estúdios queriam porque queriam imitar a fórmula do MCU sem entender o porquê que aquilo funcionou. O diretor escolhido para o projeto foi o Guy Ritchie, de Sherlock Holmes e Guerra Sem Regras. E como eles queriam um nome de peso para carregar esse primeiro filme, eles trouxeram o Charlie Hunnam. Nada contra o Charlie Hunnam, tá? Eu gosto muito dele, eu amo Sons of Anarchy. Você me dizer que ele vai ter uma lata que vai chamar mais gente pro cinema do que o Kit Harington é insanidade. O filme iniciou a produção em 2015, mas as coisas não saíram como o planejado e o script foi alterado diversas vezes. Originalmente, o filme teria de 30 a 40 minutos a mais de desenvolvimento e a personagem da maga seria a Guinevere, mas isso foi mudado para fazer sentido com o que eles tinham em mãos. Depois concluído, o filme foi mostrado em sessões testes iniciais e a resposta foi terrível. A Warner convocou todo mundo de volta para passar por uma bateria de refilmagens, o que não só fez com que o projeto fosse adiado, mas também inflou ainda mais o orçamento desse filme, que terminou com assombrosos 175 milhões de dólares. E aqui a gente tem um pequeno problema. Com a mudança do papel da maga, que originalmente teria muito mais a fazer nesse filme, essa história ficou sem uma protagonista feminina. E geralmente filmes de homens com ação não estão muito preocupados em atrair esse público. Só que quando o teu filme custa 170
85 milhões e você não tá preocupado em atrair, sei lá, metade da população do mundo, aí, meu irmão, eu acho que sinceramente você não teve a melhor das ideias. Especialmente porque esse filme foi lançado na semana do Dia das Mães lá nos Estados Unidos e ainda teve que competir com Guardiões da Galáxia 2 na sua estreia. Ou seja, esse filme nunca teve realmente uma chance de ser um hit. Rei Arthur arrecadou míseros 149 milhões, dando um prejuízo astronômico de 150 milhões para Warner. A recepção do filme foi mista, os críticos acharam bem mais ou menos, mas o público-alvo gostou. Eu até curti esse filme, tá? Pra mim, colocou 2 doentes como espada, um dragão e um mago, esquece, eu vou lá assistir. Porém, ao mesmo tempo, esse filme tinha potencial para ser muito melhor, em especial considerando o momento em que ele foi lançado, quando essa temática de fantasia estava em baixa nos cinemas. Não à toa, as reviews foram bem mistas, e como ele precisava fazer muita grana, a Warner fechou esse projeto rapidinho e, apesar do final fazer um teaser para uma sequência, esse novo filme nunca aconteceu. Antes de você ir, deixa aí nos comentários o que você achou dessa história toda. Qual franquia foi injustiçada, se é que alguma foi? Também fique à vontade para sugerir outros temas aqui pro canal, porque eu tô sempre de olho aqui nos comentários e quem sabe não vira um vídeo para as próximas semanas.